tela. Feliz sábado, irmãs, né? Não sei se tem irmãos aqui também participando da programação. Às vezes tem, mas tranquilo, né? A programação é para as mulheres, mas os maridos também são bem-vindos, se tiver aí por perto e queiram participar e ouvir, porque vai ser muito bom, vai ser muito assim, muitas informações que vai fazer a diferença na vida, seja da mulher ou seja do homem. Então, eu sou Valdinéia Farias, eu moro aqui em Timbó, Santa Catarina. Eu participo da Igreja Adventista aqui há algum tempo, eu era da Igreja Central, eu participava. Devido ao aumento, graças a Deus, da nossa Igreja Central aqui de Timbó, crescer muito, foi iniciado a alugar uma sala para os jovens. Os jovens estavam sem espaço aqui na Igreja Central de Timbó, graças a Deus. E aí houve a iniciativa de alugar uma sala para eles. No caso, foi alugado e aí surgiu a ideia de fazer o Espaço Novo Tempo em Timbó. E eu e o Valmir fomos para lá ajudar os jovens. O pastor não queria deixar a gente sair daqui, né? A gente tem o Ministério Lar e Família por mais de 10 anos. E eu e o Valmir cuidamos desse ministério distrital. Então, levamos para todo o distrito e fora também. Fazemos muitas programações aqui na região para casais, palestramos em relação a casamentos, fazemos aconselhamentos também pelo ministério. E no meu dia a dia, eu sou terapeuta, eu faço atendimentos em uma clínica aqui em Timbó também, e faço também mentorias online, presencial, para as mulheres, na qual eu me identifiquei muito. Eu nunca imaginava trabalhar só para as mulheres, mas desde que eu entrei, na área do Ministério Lar e Família, houve a necessidade de eu fazer algumas graduações, porque antigamente eu trabalhava, né, em outra área também. E desde então eu comecei a estudar. Comecei como terapeuta, a graduação, depois fui fazer terapeuta de casais. Comecei a fazer a pós em psicanálise e a psicologia, ainda não terminei, mas já engatei uma outra área também, que é neurociência, que eu sou muito apaixonada. Desde quando eu comecei a entender sobre a nossa mente, os traumas, como eles foram instalados, né, em nós, e a notícia boa, como também a gente pode ser curado de tudo isso e os benefícios que traz para a nossa vida. Então, eu iniciei a neurociência, ainda estou estudando e estou gostando muito. Inclusive, eu estou partindo mais para esse lado. Tudo na palavra de Deus, né? Isso é muito importante, porque eu até achei bem diferente, assim, aqui em Timbó, eu fui até procurada por algumas pessoas de outras religiões, porque eu me declaro como terapeuta cristã. Então, não é muitos que colocam isso como terapeuta cristã, então, muitas pessoas às vezes querem fazer terapias, mas têm medo, né, de ir e fazer com um psicólogo que não seja cristão, e muitas coisas não é compatível com aquilo que nós acreditamos, através da palavra de Deus. Então, eu juntei tudo isso através dos estudos, através da palavra de Deus, a terapia cristã, que é na qual hoje eu estou aqui também, vou falar muito sobre isso, sobre os traumas, sobre as feridas emocionais, tudo também pautado na palavra de Deus, porque há muitos anos era uma briga da ciência com a Bíblia, né? E hoje foi comprovado, graças a Deus, tudo que a Bíblia falava já desde o início sobre feridas, sobre muitas coisas ruins que acontecem através da nossa mente. Hoje a ciência ela vem comprovando isso. Então é muito importante. É muito importante mesmo, porque como Deus ele já sabia das nossas lutas e dificuldades, ele já foi preparando também pessoas, ele foi preparando, deixando ferramentas. Então tudo vai se fechando, né? Tudo vai se fechando, se encaixando. Não é porque o pecado entrou no mundo e fez o que fez conosco que nós precisamos viver com esses traumas, com essas feridas. E hoje, graças a Deus, através desse pequeno resumo que eu vou fazer aqui com vocês hoje, que é muito além disso,
muito além do que eu vou falar aqui hoje. Hoje é um resumo mesmo, só para vocês entenderem. Por que que muitas coisas acontecem em nós? Porque temos um comportamento e muitas vezes queremos mudar isso e não conseguimos. E como isso afeta hoje dentro do nosso lar, dentro do nosso casamento. Mas eu vou deixar a irmã ali soltar um vídeo, primeiramente, para fazer a introdução. Aí vocês prestem bastante atenção, aí eu vou seguir aqui com a programação. A irmã, eu acredito que ela já passou aqui para vocês, e eu entendo que vocês vão ter muitas perguntas. Mas fiquem à vontade, eu não sei vocês, mas eu tenho bastante tempo no final para quem quiser fazer perguntas, eu vou estar à disposição. Tá bom? Então, podemos iniciar aqui a programação. Pode soltar, irmã, o primeiro vídeo ali. Lembra que a Bíblia foi escrita numa época que não havia nascido ainda nem Sigmund Freud, Jung, o que hoje a psicologia chama de traços hereditários, traumas hereditários que você herda, eles chamam de maldições hereditárias. E por que a palavra maldição? É porque ela vem carregada de uma advertência. Você quer ser pai? Você quer ser mãe? Então se prepare, porque se você pisar na bola, até a terceira e quarta geração sua vai estar sofrendo disso. Mas fique tranquilo, mesmo que você fale, se você se agarrar comigo, eu terei misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então o primeiro ponto é esse. A Bíblia não está falando de nada que a psicologia e a psicanálise hoje não tratem nos consultórios. Segundo, a Bíblia, quando chama de maldição hereditária, ela não chama de determinismo hereditário. Em canto algum da Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, você é obrigado a ser porque o seu pai foi. O fato do seu pai ter sido pode lhe dar uma predisposição para certas coisas, mas não uma determinação para certas coisas. Olha aí. Muito importante isso que o Rodrigo Silva falou, né? Sobre o que a Bíblia já fala há muitos anos de maldição. Inclusive, esse texto que o Rodrigo falou, eu vou até ler aqui para vocês. Se quiserem anotar, ele está em Êxodo 20, do 5 até o 7. Prestem atenção o que diz a palavra de Deus sobre maldição de geração em geração. Vamos lá, no 5. Não a adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, olha só, até a terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem. Faço misericórdia, mas em compensação, ele faz misericórdias até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Olha que forte isso. Então, eu já fiz logo no início do Ministério da Lar e Família, onde eu e o Valmir juntos cuidamos, nós passamos por um treinamento, inclusive aqui no Colégio Interno, IAESC, por um final de semana, com uma psicóloga, inclusive ela é da Ucrânia, a Suitilana, junto com o pastor Felipe Amorim, que hoje está no Novo Tempo, e mais o nosso pastor aqui distrital. Ele criou um programa que chama Transmitindo Bênção de Geração em Geração. Eles fizeram um programa tão maravilhoso que nós trouxemos isso para o distrito. Só que ele era cinco semanas, né? Por 5 semanas a gente tinha que fazer levar esse programa para a igreja. E ele falava exatamente sobre esses traumas de maldição e de maldição de geração em geração. Só que hoje, levando para a neurociência, para a psicologia, para a terapia, a gente vê que vocês ouvem muito a linguagem feridas emocionais ou traumas. Vocês vão ouvir falar muito sobre a criança interior. Então, isso é uma linguagem muito bem falada hoje na terapia. E eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui com vocês. Tem uma irmã ali perguntando onde eu fiz graduações. No final eu passo tudo para vocês, porque senão eu vou me desconcentrar aqui se eu começar a digitar. Certo? Cobra de mim ali no final. Então vamos lá. O que eu quero dizer para vocês? Ó, se você não veio de uma família emocionalmente saudável, que todos nós não viemos, e vocês vão entender por quê, o próximo slide ele fala assim, pode passar. Que é o que o Rodrigo Silva falou, e é o que vai hoje
eu vou falar muito no decorrer aqui da programação. Então, todos nós viemos de uma família emocionalmente doente, cheia de feridas e de traumas. Mas a boa notícia é que não é porque nós viemos de uma família com vários traumas emocionais, é que nós precisamos continuar com eles. Porque hoje, com essas informações aqui e com muito mais que vocês podem buscar, você pode pode mudar a história da sua vida e da vida da sua família, principalmente dos teus filhos. Irmãs, infelizmente, nós já nascemos feridos por causa dos nossos pais, por causa dos nossos avós. E nós também já ferimos os nossos filhos. Olha que grave e que importante. A partir de hoje, com essas informações, vocês vão começar a ter uma visão diferente de tudo que acontece na vida de vocês. E vocês vão poder evitar muitas coisas também de ruim acontecer na vida dos seus filhos. Eu sempre falei muito sobre casamento, eu sempre, gosto e adoro lidar com casais. Mas muitas coisas que acontecem dentro do casamento acontece por causa dessas feridas emocionais, e é isso que vocês vão aprender aqui hoje, porque como surgiu, como elas são instaladas na nossa mente, e como hoje elas nos impedem de se desenvolver, nos impede de alcançar o que temos que alcançar, e pode ter certeza, essas feridas emocionais atrapalham até a sua vida espiritual. Então vamos lá, vamos dar início. O irmão vai estar passando aqui o PowerPoint. Então, por isso que o tema é feridas emocionais vezes maldição de geração em geração. Palavra de Deus com a neurociência. Primeira coisa, qual foi o propósito eterno de Deus para as nossas vidas? Olha só que importante. Nós nascemos por um propósito eterno. Deus não nos criou por acaso. Deus não nos criou somente para vir aqui nessa terra, construir uma casa, ser uma boa profissional. Não, Deus nos criou muito além disso. E olha qual era o propósito eterno de Deus. Para representar, primeira coisa, Jesus aqui na terra. Olha que lindo e maravilhoso. Para refletir a imagem e semelhança dele aqui nessa terra. Nós nascemos para ser o sal, nós nascemos, irmãs, para amar e ser amados. Essa seria a nossa verdadeira essência, a sua verdadeira identidade, na qual, o que aconteceu? O pecado, infelizmente, foi lá e quebrou isso. Mas nós podemos, sim, resgatar isso de volta. Porque quanto mais longe da nossa essência, mais longe da nossa identidade, mais difícil é a nossa vida aqui na Terra. E tudo vai contar a partir da família que nos criou, a partir seja dos avós, da mãe, do pai, enfim, aonde nós fomos criados. E vocês vão entender um pouco mais sobre isso também. Então, tudo vai interferir. Quanto mais uma família funcional, com esses conhecimentos que eu estou passando aqui para vocês hoje, com toda essa situação que aconteceu com as feridas, e essas feridas forem curadas, melhor nós, como adultos, vamos nos tornar. Menos traumas, menos feridas, mais desenvolvidos. Então, isso tudo depende da família de origem que você é. Pode passar. E o que acontece também, né? No meio dessa situação toda, do que eu falei dessa introdução ali, dependendo da ferida ou da família que nós somos gerados ali, mais distante a gente fica desse propósito original de Deus. Então, quanto mais cedo nós tivermos essas informações, buscar essa ajuda, buscar ser curado dessas feridas, mais próximo do propósito original de Deus nós vamos chegando. Porque tudo vai ser claro que nós, até Jesus voltar, vamos continuar com as nossas lutas. Mas é como a palavra de Deus diz, como a neurociência diz, não precisa ser
a gente levar por esse extremo. Existe possibilidade, sim, da gente amenizar tudo isso, da gente ter uma vida mais leve aqui, da gente viver o propósito de Deus. Então, vamos conhecer um pouquinho como que são implantados os traumas em nós. Vou falar de forma muito bem superficial, porque é muito além disso. Mas eu confesso para vocês, a partir do momento que eu comecei a estudar mais sobre a nossa mente, é como você estudar a palavra de Deus. Tudo vai abrindo, tudo vai ficando mais claro, tudo, você vai começando a ter mais, como que eu posso dizer a palavra? Esperança, porque não é porque tudo de ruim aconteceu que precisa ser assim, que eu também tenho que levar isso para minha vida, não. A gente pode quebrar essa maldição, como diz a palavra de Deus. Então, vamos conhecer um pouquinho só da nossa mente, tá bom? Vamos lá. Aqui tem o neocórtex, né, que é uma parte do cérebro onde fica a parte racional do nosso cérebro. Tem a parte que é a parte onde foi criada, né? Que a gente fala que é a parte emocional, que é a parte mamífero ali que a gente tem. E tem a parte reptiliana, que fica situada na base do cérebro. Ela é responsável por nossas ações e os nossos instintos, né? No cérebro. E como que funciona de forma bem resumida aqui para vocês? Olha que incrível, Deus nos criou com a parte mamífero, por isso que a palavra de Deus fala que nós somos criados igual o animal, o que diferencia é assim a parte racional. Então a gente tem a parte do mamífero, que é a parte que a gente tem mais aquele amor, né? A parte emocional. Tem a parte mais racional e a reptiliana. O cérebro reptiliano, irmãs, é o cérebro de répteis. Olha só que interessante. Então, nós temos esse cérebro, inclusive ele fica bem aqui atrás, assim. E esse danadinho que ele que conduz muitas coisas ruins e boas em nós. Então, vamos lá. O cérebro reptiliano, olha só, ele é atemporal. O que quer dizer Val atemporal? Ele não tem passado, ele não tem futuro, ele só tem hoje, o presente. Ele é 8 vezes mais rápido do que o emocional e do que o racional. Então, e ele lida para nos proteger. Então, ele sempre está buscando a nossa felicidade, ele sempre está buscando uma forma de nos proteger, só que ele não sabe o que é bom e o que é ruim. Ele age. Então, como ele é 8 vezes mais rápido do que a nossa parte razão e a nossa parte emoção, sempre que acontece alguma coisa, quem domina tudo é ele. O que acontece? Vou dar um exemplo agora. Eu tive um trauma com 2 anos de idade, lá na minha infância. Esse trauma ele ficou registrado na minha mente. Por quê? Porque o reptiliano ele registra mais de 400% de tudo que vivemos, que presenciamos e que imaginamos, porque a nossa mente ela também registra o que é imaginário, ela não registra só o que é real. Então, imagina desde o nosso nascimento o reptiliano registrando tudo isso. E desde a barriga da mãe, nós já adquirimos traumas. Adquirimos. Depois, mais na frente, eu vou falar sobre também, né, o nosso gene ali, como que é a nossa, como nós somos gerados, né? Então, se eu sofri com 2 anos de idade uma situação ruim na minha vida, o que o reptiliano fez? Registrou, congelou. Hoje, eu tenho 45 anos. Se eu passar por uma situação igual ou parecida daquela que eu passei por 2 anos de idade, o que o reptiliano faz? Ele faz assim, ó, sinal de alerta, ele quer me proteger, aí ele vai lá e domina, porque ele acha que aquilo vai fazer mal para mim. E o reptiliano, ele é uma parte do inconsciente nossa. Existe na mente a parte do consciente e a parte do inconsciente. Então, ele fica ali na parte do inconsciente. Como se fosse um iceberg, assim, ó. Você vê só a ponta ali, né, do gelo, mas aqui embaixo
você não enxerga. O reptiliano, ele está aqui embaixo. Então, ele vai só registrando, e fica lá armazenado. Então, hoje, quando você que passou um trauma com seus 1 ano de idade, 2 anos de idade, você hoje passa a mesma situação, ou você fica imaginando algo igual, o reptiliano faz o quê? Opa, perigo, deixa eu trazer essa situação e proteger ela. E como ele é mais rápido do que o emocional e do que a razão, por isso que muitas vezes muitas pessoas não têm controle. Sabe aquela pessoa que é muito estressada, quando olha ela já falou, quando olha ela, né? Isso causa muitos problemas na vida, porque o reptiliano ele é mais rápido do que a razão. Então, muitas vezes a gente não consegue usar a razão. Outra coisa. Então, todos esses instintos, essas emoções, esses traumas, essas feridas, está instalado nele o que você vivenciou, tudo lá atrás, seus traumas, suas feridas. A gente, infelizmente, herdamos dos nossos pais muitos traumas da parte paterna, da parte materna. Depois eu vou dar alguns exemplos para vocês. E quando nós crescemos na nossa vida hoje adulta, nós temos muitos bloqueios, muitos traumas do passado nos afeta hoje. E a primeira infância, irmãs, é a fase que mais é adquirido traumas. Por quê? Porque a criança, ela não tem a mente formada, ela generaliza tudo. Então, ela registra tudo, tudo fica ali no reptiliano. Então, é a época que a gente mais pegamos traumas. Não quer dizer que hoje também nós não adquirimos, sim, mas bem menos, porque hoje a gente tem mais maturidade, a gente já sabe separar o que é real, o que é imaginário. Então, na infância, não. Deixa eu dar um exemplo para vocês de como a criança já lá, desde do ventre, ela já adquire traumas. Um exemplo, o parto, ele já gera um trauma. Por quê? Imagina que o bebezinho está ali dentro da barriga da mãe, tudo quentinho, tudo, né? Ele está ali bem acomodado. Aí, olha o dia do parto dele, ele é arrancado, né, de dentro da mãe. Daí ele chora, ele sente, né, um desconforto. Ali já está gerando um trauma nele. Então, vocês entendem como os traumas são instalados? Tudo vai indo para o reptiliano. Outra coisa, quando a criança ela vai para a creche, vou dar um exemplo também. Ela vai para a creche, a mamãe deixa ela lá, né, sempre, né, numa boa, tudo tranquilo, organizado. Pode acontecer de algumas crianças interpretar o quê? Você não vê que tem algumas crianças que quando fica na creche elas choram, quer estar ali junto com a mãe? Ela entende, olha só como ela generaliza as coisas, que a mãe dela está deixando ela ali e a mãe dela está abandonando ela. Ela começa a chorar, aquele desespero. Claro que tudo aí tem um contexto, tá? Então, isso já gera na criança também um trauma de abandono, de rejeição. E um dos piores traumas hoje na nossa vida adulta é a ferida e o trauma da rejeição. Traz muitas consequências para a nossa vida adulta hoje. Então, assim são instalados os traumas. E tudo vai ficando ali na parte do inconsciente. O que a terapia hoje faz? Por isso que a gente aconselha muito. A terapia ela traz do inconsciente para o consciente e vai resolvendo essas questões. Então, muitos traumas adquiridos na infância pelo pai, pela mãe, que os próprios pais também já foram feridos pelos seus pais, por isso que isso vai virando uma maldição de geração em geração, por isso que isso vai continuando afetando a sua vida e a vida dos nossos filhos também. Então, assim, ó, o que que eu falo? Por isso que o tema dessa palestra aqui hoje, né, dessa programação é Mulheres curadas curam. Só que mulheres feridas ferem. Então, como nós já nascemos feridas, né, os homens também, os pais, infelizmente nós vamos gerando filhos feridos. E assim vai, eles também tendo dificuldades na vida deles. Então, agora você imagina isso levando para o casamento. Por isso que tantas dificuldades dentro do casamento. E o que acontece? É um homem ferido, uma mulher ferida, uns mais, outros menos, mas todos são, formando uma família.
Então, assim, nós, infelizmente, esses dias eu vi um vídeo, aquela cantora Ivete Sangalo, ela falou uma coisa muito verdadeira e muito importante, tá? Ela falou que todo ser humano que tem a intenção de criar outro ser humano tinha que primeiro curar suas feridas. Porque, irmãs, como nós ferimos outras pessoas? Como nós ferimos nossos próprios filhos, a nossa família? Não estou falando que é intencional, eu estou falando dentro desse contexto aqui. Então, é importante que nós buscamos, sim, essa ajuda para nos livrar e ser curados desses traumas, mas tudo junto com a palavra de Deus. E a terapia cristã, ela faz esse processo, curando as feridas, mas com a presença do Espírito Santo. Quem sabe outro dia eu posso marcar aqui ao vivo com vocês uma sessão só para vocês entenderem como eu falo, né? De fazer essa junção, né? Porque Deus é que vai ajudar nessa cura, o Espírito Santo que vai ajudar nessa cura. Então é muito importante a gente ter os dois. Porque muitas vezes também a gente vai só pelo espiritual, que é importante, né? Ter esse relacionamento com Deus, não tem nem o que questionar. Mas às vezes a gente não consegue ainda desenvolver espiritualmente porque o nosso emocional está nos impedindo. Sabe aquela irmãzinha que às vezes está na igreja ali, que ela luta, ela tenta, mas ela está ali, ela fica paralisada, ela não se desenvolve. Porque esse reptiliano, essa mente dela está travada, está congelado, todos os traumas, todas as dores que foi causado na vida dela, está ali paralisado. Esse negócio de dizer que o tempo cura, não cura. Está lá, ó, tudo que nós sofremos na infância está lá na infância. Pode passar o próximo. Acredito que deu para entender, né, um pouquinho. Então, só resumindo ali, que eu quero também, tantas informações que eu quero passar para vocês, que às vezes eu até me esqueço um pouquinho. Então, finalizando aquela parte da mente ali, e o reptiliano, que eu quero só finalizar, é como se fosse um navio, para ficar ainda mais claro, se eu não conseguir aqui passar bem para vocês. O navio, o reptiliano, ele é o comandante desse navio. Você é o navio. E as outras, a parte racional e emocional, faz parte ali da equipe. Então, você imagina que o comandante desse navio, ele está todo desregulado, todo descontrolado. Para onde esse comandante vai levar esse navio? Ele não vai ter controle. Então, muitas vezes você quer usar a razão, você não consegue. Muitas vezes você quer usar a emoção, você não consegue, porque quem domina a tua mente é o reptiliano. Entenderam? Então, é assim que funciona. Quando os traumas estão todos instalados lá. Então, a terapia faz trazer, regular, né? Organizar toda a parte do reptiliano, do inconsciente e o consciente junto. Então, vamos lá. Olha só que importante. No nosso DNA ferido, na gestação, dentro do útero, no líquido já amniótico ali, você já recebe a ferida da sua mãe e também a do seu pai. Por quê? Porque nós, no nosso gene, na nossa célula, nós já nascemos com 50% do pai e com 50% da mãe. Olha que importante essa informação. Por isso que nós, né, quando nascemos e crescemos, a gente tem os traços do pai, os traços da mãe, a gente pode ver isso fisicamente, mas também no nosso gene nós já herdamos isso. Agora, você imagina uma mãe numa gestação passando por muitas dificuldades. Eu fico assim, às vezes, vendo algumas situações, eu fico muito preocupada vendo assim na gestação uma mulher que bebe, que fuma, que usa droga, que tem uma gravidez toda perturbada, que o lar dela é todo disfuncional, que ela tem muitas brigas dentro do lar, que ela passa por muitos momentos difíceis, infelizmente tudo isso vai afetar esse bebê. O bebê vai nascer com muito mais traumas, então olha como é importante a gente saber disso, a gente seguir um passo a passo desde a da gestação do bebê.
Até a parte de alimentação, né? A gente ingerir aquilo que é saudável, até a parte da mente, porque muitas vitaminas também é importante para a nossa mente. Então, vamos lá. Ou seja, em nosso DNA são registrados, em nossa estrutura psíquica, pela. Deixa eu só puxar aqui que eu estou conseguindo enxergar aqui um pedacinho do slide aqui, ó. Vocês têm como minimizar aqui? Acho que não, né, irmã? Pode deixar assim, então. Então, assim, então, dentro do útero, o bebê também já recebe sentimentos e emoções de sua mãe. Então, assim, ó, inseguro. E olha o que que é esse sentimento. Então, assim, ó, essa programação aqui é o mínimo que eu estou passando, porque senão vai se estender muito. Mas é muito além. A lista de traumas que nós adquirimos é imensa mesmo. Então, eu só fiz um resumo para vocês mais ou menos ter uma noção. Então, entre todos esses sentimentos e emoções que nós herdamos da nossa mãe já ali dentro do útero, a gente tem insegurança, todo sentimento negativo gerado, ele vai gerando um forte impacto emocional para nossa mente, já na formação. Então, isso tudo já acontece ali mesmo na barriga da mãe. Pode passar. E qual reações todos esses sentimentos causam em nossa vida adulta? Vamos lá, aonde eu quero chegar e de forma bem resumida. O impacto que todos esses sentimentos negativos liberou, gerando um impacto emocional, paralisando as nossas emoções, sentimentos, e olha só alguns deles: de autoanulação, de culpa, baixa autoestima, medo, e assim mais os outros traumas também causados no decorrer da nossa criação, porque além da gente receber no gene, né, na nossa célula, do nosso pai, da nossa mãe, além da gente receber também ali, dependendo da forma da gestação dessa mãe, mas também na criação. E desde de muito tempo atrás, eu já venho estudando que é na primeira infância que são mais graves os traumas. E olha que aqui, irmãs, eu nem estou falando de traumas causados por, né, por agressão física, né? A gente tem aí na igreja o impacto, né? Quebrando o silêncio, com tantas agressões, né? Enfim, eu nem estou colocando isso aqui, que esses são um dos mais graves. Mas o que eu estou levando aqui hoje para vocês são aqueles traumas que não é causado nem por querer, é por falta de conhecimento mesmo. Então, então ele é criado muitas vezes também já na primeira infância, principalmente na primeira infância, são causados os nossos traumas, as nossas feridas emocionais, nos impedindo de viver a nossa verdadeira essência, a nossa verdadeira identidade criada por Deus. Olha que importante. Por isso que eu falei lá no começo, que nós vamos se distanciando desse plano original de Deus para a nossa vida por causa de tudo isso aqui que eu estou te passando. Então, quanto mais cedo vocês tiverem essas informações e buscar essa ajuda, melhor vocês vão viver e mais problemas futuros vocês vão evitar na vida de vocês, na vida dos filhos de vocês, dos nossos filhos, né? Pode ir passando. Eu vou dar um pequeno exemplo aqui, como eu falei, né, dos traumas, ou exemplos dos traumas, das feridas emocionais causadas pelo pai. Qual é a figura do pai dentro desse lar, na criação dos nossos filhos? Primeiramente, né, Deus ele fez tudo certinho já. O lar, né, a família, Deus já fez tudo pensando na forma certa de como criar os filhos. O pai, ele representa Deus, primeira coisa, dentro do lar para um filho. A forma que o filho vê o pai é a forma que ele vai ver a Deus, que ele vai conhecer a Deus, porque ele não tem, né? Ele não sabe quem é Deus. Então, conforme for o comportamento desse pai dentro desse lar, a forma um pai que leva para a igreja, que transmite afeto, segurança, tudo para essa criança. Então, quanto mais o pai fazer o papel dele dentro desse lar, menos traumas seus filhos vão ter.
Infelizmente, a gente sabe e vê, eu e o Valmir mesmo, eu que sou terapeuta de casais, eu tenho muita dificuldade no caso de trabalhar com casal, porque normalmente o pai, ele tem essa dificuldade, o homem, de procurar ajuda. E não é por mal, não estou aqui julgando, não. É que mais uma informação para vocês. A mulher, Deus nos criou com mais de 20 bilhões de neurônios a mais do que o homem. Olha que importante. A nossa mente tem mais de 20 bilhões de neurônios a mais do que a mente de um homem. Isso não quer dizer que somos mais inteligentes, mas nós temos mais percepções por causa da maternidade. Então, mulheres, muitas vezes eu vejo muitas mulheres cobrando do marido: ah, mas ele só faz uma coisa, não consegue fazer outra. Enfim, é normal. Eles não vão conseguir mesmo, porque os homens, eles não têm a mesma percepção que nós mulheres temos, porque Deus já nos criou com mais neurônios. Então, só que quando a mulher não tem essa informação, fica, né, aquela discussão dentro do lar. Só que o pai, ele que forma a sexualidade do filho, é ele que faz com que esse filho ou essa filha tenha segurança na idade adulta, é ele que transmite tudo isso. E quando o pai, aquele que é para transmitir tudo isso, não faz ao contrário, com certeza esse filho e essa filha vai crescer com muita dificuldade. E olha que uma delas só que eu coloquei aqui, né? Insegurança, aquele adulto que tem a sensação de vazio, muitas vezes parece que nada é preenchido, que falta algo, tem baixa autoestima. Muitas vezes a mulher, principalmente quando ela não tem o afeto do pai ali, ela vai ter dificuldade nos seus relacionamentos, porque ela vai buscar no relacionamento aquilo que ela não teve do pai, e assim ela vai entrar em muitos relacionamentos tóxicos. Falta de carência, carência afetiva, sabe aquela pessoa também que ela sempre fica suplicando a atenção do outro, da outra pessoa? Isso aí foi tudo falta que ela teve na infância, a parte do pai. E ela sempre vai ter aquele medo de ser abandonada também, né? Porque ela não teve todo esse contato, toda essa vivência do pai. Então Deus, ele fez tudo perfeito. Ele fez o pai, e eu falo muito isso nas nossas programações de casais, porque o mundo, ele deturpou muito a palavra de Deus. Quando a palavra diz que nós somos que ser submissas ao nosso marido, Deus ele criou o homem e a mulher não com ninguém é mais importante do que o outro. Ele criou nós com o mesmo grau de importância e amor, mas com papéis diferentes. Então, quando a mulher não faz o papel dela, o homem não faz o papel dele, fica um lar disfuncional. A gente vê, eu vejo muito isso. A mulher com a masculinidade altíssima e com a feminilidade baixíssima. Isso não pode, cada um tem que estar no equilíbrio ali. Claro, que eu posso dizer para você, está, Val, mas e o lar que não teve, o filho não teve um pai? Eu entendo que isso muito acontece, mas essa criança vai buscar referência em algum homem. Então, que seja o homem mais próximo dela, que seja um tio, um avô, até o pastor da igreja, um ancião, mas que ela tenha essa boa referência. Eu vim de uma família onde meu pai faltou muito nesse sentido. Eu tive muitas dificuldades. Graças a Deus que hoje, através dos estudos, eu trabalhei muito isso em mim. E até hoje eu trabalho, porque não é fácil. Se livrar dos traumas, fazer todo esse processo, irmãs, não é tão simples assim. Existe um passo a passo, existe técnicas, mas existe também muita força ali para que isso aconteça. Porque não é fácil, né? Imagina, isso tudo está lá instalado. Você tem que mudar a nova forma de viver hoje. A boa notícia é que, através da neurociência, tem uma palavra que chama neuroplasticidade. É a forma que o cérebro tem de se adaptar com o novo. Olha que boa notícia. A própria palavra de Deus fala que a nossa mente é renovada,
que o nosso corpo também, as células, elas também são renovadas. Por isso que não é porque eu nasci com esse gene cheio de traumas que eu tenho que continuar. Inclusive, através de muitos estudos, mesmo que na minha genética tiver a minha mãe, meu pai, eles têm, eu posso ter na minha, né, genética uma doença, enfim, até isso que eu estou passando para vocês, mas eu posso mudar isso. Porque, como a neurociência estuda muito, né? Então, ela comprovou que tudo pode ser reprogramado, que pode vir, a não ser que seja um caso de doença. Aí já não entra na minha área, né? Teria que passar com um psiquiatra e etc. Mas é possível fazer uma nova reprogramação para essa mente boa, saudável, e eu faço isso na terapia, tirando toda essa reprogramação negativa sofrida, né, junto ali com a terapia. E o gene também, nossas células se renovam. A palavra de Deus fala da renovação da mente, né, do corpo, do espírito. Então, isso é possível, graças a Deus. Pode ir passando. Agora vamos ver, ó, feridas emocionais causadas pela mãe. Você não consegue demonstrar e receber afeto. Você tem exigências excessivas para você e para você é difícil aceitar os seus erros e os erros do outro, do parceiro, né? Muitas vezes isso acontece dentro do casamento. Sentimento de vazio e sensação de que ninguém consegue preencher seu vazio e inteligência emocional pouco desenvolvida. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma pessoa que teve um trauma ali na infância com a mãe dela, mas um trauma bem, bem assim que você nem imagina que seja, mas só para vocês verem como que funciona. Exemplo, esse rapaz hoje ele é terapeuta também. Quando ele tinha seus 2 aninhos de idade, ele estava dentro da casa com a mãe. A mãe cuidando dos afazeres e ele presenciou lá uma barata. Ele viu no cantinho ali da sala que ele estava. Então, ele foi lá, conseguiu pegar essa barata pela anteninha e ele ficou todo feliz. Poxa, eu consegui pegar a barata. E aí ele chamou a mãe dele, né? Todo feliz e empolgado. Quando a mãe dele virou, no susto dela, ela viu ele com aquela barata, o que que ela fez? Ela deu um tapa na mão dele e ainda gritou com ele. Naquele momento, foi instalada uma ferida emocional e congelou ali no inconsciente. Olha para vocês verem a diferença de uma mãe ferida. Você vê, essa mulher, ela tinha que ter tratado já esse trauma que ela tinha, e ela não tratou. O que que aconteceu? Ela transferiu isso. Ela gerou no filho dela outro trauma. Quando ele cresceu na vida adulta dele, qual era a dificuldade que ele tinha? De posicionamento. No trabalho, no casamento, na vida social. Exemplo, quando dentro do trabalho dele, que ele tinha que se posicionar, o que que ele fazia? O inconsciente mandava para ele assim: não fala, não se posiciona, que você vai se machucar, porque você se machucou lá naquele dia com a sua mãe. Então ele calava. No casamento é a mesma coisa, e assim por completo. Ele só foi conseguir ser uma pessoa que tinha um posicionamento quando ele tratou essa ferida. Então é assim que funciona. Às vezes a gente fica cobrando do outro, julgando o outro. Gente, essas pessoas estão tudo feridas, tudo machucada. É muito melhor nós nos curarmos, buscar essa ajuda, que a gente vai começar a entender melhor o outro. Eu, desde quando eu comecei a estudar, eu tenho uma forma muito diferente de enxergar os problemas das pessoas. Às vezes eu vejo um adolescente ali com tantos problemas com a vida toda, eu já imagino assim, como que foi a criação desse menino, quais os problemas emocionais ele tem. Claro que a gente tem que ter caráter, a gente tem que ter força, mas tudo isso que eu estou falando aqui, vocês têm que pedir forças, né? Muita oração, muita ajuda do Espírito Santo para fazer junto com vocês esse processo de cura. Pode passar. Uma criança que se sente rejeitada pela mãe, abandonada ou desvalorizada, essa criança vai se tornar uma mulher totalmente insegura e com alta imagem destruída.
E o que que o mal e Satanás quer fazer com a imagem e semelhança que Deus nos deu? Ele quer destruir. Isso ele faz muito com a parte masculina, com a parte do pai, com a parte do homem. 90% das dificuldades do casamento, infelizmente, é no homem, não porque ele é mau, mas porque ele demora a buscar ajuda, porque todos nós feridos, sabe? Só que a mulher, ela tem mais essa percepção. Então, quando ela já começa com as dificuldades, ela já quer buscar ajuda. Então, o que que eu te aconselho hoje? Se o marido não for buscar, vai você buscar. Vai você ser a mulher, essa mulher curada, você vai ajudar seu marido, você vai ajudar seu lar, você vai ajudar sua família, você vai ajudar muitas outras mulheres. Porque a gente tem que ver esse processo de que às vezes a gente espera muito do outro, né? Que o outro faça, que o outro busque. Mas primeiro, a Bíblia fala sobre isso, né? Nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Então, como que eu vou dar amor? Como que eu vou dar algo bom para alguém se nem eu tenho? Então, tudo isso a gente tem que analisar, fazer esse autoconhecimento, tentar entender por que que eu sinto, da onde que vem isso. Na terapia, eu tenho até um grupo, não sei se todas vocês estão participando daquele grupo ali, Mãos que Curam, eu tenho mais um outro. Então, eu tenho uma terapia online que eu pego do começo até o fim. A gente faz um mapeamento, eu faço, de onde tudo começou. E a gente começa a trabalhar passo a passo, assim, são 2 meses e pouco para a gente poder fazer todo esse processo de cura, tentar entender, conhecer de onde que veio o seu trauma, por quê, e como você age perante tudo isso, enfim. Então, se você foi uma criança muito jogada, abandonada, se você foi desprezada e até mesmo negligenciada, não olhada com amor, você vai se tornar uma adulta cheia de traumas. E não só, e esses traumas, eles têm várias formas de você se desenvolver, eles, como eu falei, né? Então, muitas vezes a gente repete aquilo que, né, nossos pais repetiram, muitas vezes leva para o extremo, ah, meu pai foi assim comigo, né, e eu vou ser também, ou o trauma, ele também te leva para o outro lado, né? Exemplo, não tudo de ruim que você passou, você quer fazer diferente, você faz coisas boas, porém, você ainda vai ser bloqueada, porque os traumas te paralisam. Pode passar? Então, eu dei já um resumo aqui, como curar essas feridas emocionais através da terapia com Jesus e o Espírito Santo. Sua história de vida, o jeito que você se vê, o que você atrai vai mudar quando você entender. O par perfeito para a sua alma é o Espírito Santo de Deus e não as pessoas. Irmãs, eu acredito que só tem mulheres aqui. A primeira coisa, nós temos que estar bem. Tudo isso que eu falei aqui para vocês hoje, muitas vezes a gente está no trabalho, a gente está na família, a gente está no casamento, mas infelizmente a gente sempre está olhando para o outro. Tudo primeiro começa em nós. A mudança começa em nós, a cura começa em nós. E nós vamos ajudando outras pessoas, principalmente o nosso marido, né? Que muitas vezes o marido tem essa dificuldade de buscar ajuda. E o fato da mulher estar curada, ela vai curar outras mulheres, ela vai curar e ajudar até o marido também, porque é um processo de mudanças, de transformação. E quando aqui na terapia vocês vão ouvir falar muito sobre isso, sobre a criança interior, quer dizer assim, ó, é aquela memória que ficou lá registrada, aquela memória que ficou lá paralisada. Só você vai conseguir fazer isso e mudar essa história. Ninguém mais vai fazer isso por você. Se você não for dar o primeiro passo, buscar essa ajuda e começar a se desenvolver para ajudar outras pessoas, principalmente seu filho, seu lar, seu casamento, seu marido, não tem como. E quanto mais nós voltarmos para o plano original de Deus, mais leve a nossa vida vai ficar, mais claro as coisas vão ficar na nossa mente.
e menos a gente vai depender das pessoas. Em que sentido? Vou dar um exemplo. Quantas vezes hoje a gente se importa muito com o julgamento? A gente muitas vezes não sabe quem somos, acabamos buscando em outra pessoa uma forma de ser também. Ah, minha amiga, fulana é assim, eu quero ser assim também. Mas nem sempre esse buscar no outro vai ser você. Você só vai preencher o seu vazio quando você se encontrar com a sua essência, com a sua verdadeira identidade, que é a identidade que Deus colocou na tua vida. É aí que que é o X da questão de tudo. Só quando você fazer todo esse processo aqui que eu vim falando, você se encontrar, entender quem é você, quem é a sua identidade, que às vezes a pessoa nem sabe, qual é o propósito que você está aqui nessa terra hoje, aí você vai se encontrar. Eu dei muitas voltas também para chegar aqui aonde eu estou hoje. Eu vim de um lar também muito destruído. O que manteve a minha vida espiritual foi a minha mãe. Minha mãe sempre foi uma mulher cristã. Meu pai, eu com uns 4 anos de idade, ele teve uma outra família. Ele buscou, né, ter um relacionamento fora do casamento. Só que quando eu era pequena, eu não sabia, né? Por mais difícil que foi o meu lar, mas eu não sabia o que acontecia, porque a minha mãe, ela teve um papel fundamental na minha vida, na minha história. Eu ainda assim tive muitos traumas, porque meu pai não me dava afeto, meu pai não era carinhoso, meu pai não conversava, meu pai era grosseiro, meu pai era. Ele só vinha perto da gente para dar bronca. Quando eu cresci na minha vida adulta, até hoje eu tive dificuldades dentro do meu casamento na parte de relacionamento. O Valmir cobrava muito isso de mim, mas eu não sabia de onde que vinha isso. Eu achava que era assim, que era tudo normal, mas não é. Não é normal. Mas eu não tive afeto do meu pai. Como que eu ia dar afeto para alguém? Mas a minha mãe, na parte espiritual falando, o que que ela fazia? Minha mãe nunca deixou de ir para a igreja, minha mãe nunca deixou de orar, minha mãe nunca falou mal do meu pai. Ela manteve tudo ali. A minha mãe fez o papel que meu pai teria que ter feito, graças a Deus. E outra, a gente tem o Pai do céu. Se você não tem ninguém, né, uma pessoa, um filho hoje que precisa dessa ajuda do Pai, também busque em Deus esse acolhimento, né, esse amor, porque Deus ele entende também, né, ele sabe de toda a situação. Então, a mãe, ela também tem esse papel fundamental dentro do lar. Se você tem um casamento, né, destruído, um casamento que não funciona, que o marido não faz você esse papel, porque com certeza Deus ele vai fazer a parte dele, ele vai ver a sua intenção e ele vai te ajudar nesse processo também. Pode passar? Que horas que é? Já tá. Então, na Bíblia tem vários textos que falam, né, sobre as curas, feridas emocionais. Ó, em Ezequiel 34:16 fala das ovelhas perdidas, né, que eu trarei de volta e enfaixarei as que estiver ferida e cuidarei da recuperação. Aqui em Jeremias 30:17 também fala, ó, farei cicatrizar o seu ferimento e curarei as suas feridas. Então, o Senhor, né, dizendo isso, a palavra de Deus, pode passar? Então, pontos principais, né, para você encarar todo esse processo de cura, da sua criança interior, que é essa memória que eu falo. Encarar a jornada da cura dessa criança é um processo dolorido, desafiador, mas é um processo lindo. Você hoje poderá estar sofrendo por viver uma vida vazia, cheia de medos. Então, por que não sentir uma dor para curar e depois dessa cura você vive os benefícios de uma alma saudável? Olha que importante. Pode ir passando. Tudo o que você precisa saber para curar a sua criança interior, que é essas feridas lá no inconsciente, já está dentro de você. Você só precisa encontrar a sua essência, se amar como ninguém nunca te amou, seguindo os ensinamentos de Deus. Pode ir passando.
Então, muito obrigada, né? Tem um videozinho aqui que a irmã vai colocar, e eu quero que vocês prestem atenção. Depois eu vou falar um pouquinho desse vídeo, e aí eu vou fazer uma oração com vocês, e depois daí vocês podem ficar à vontade para perguntar. Então, eu quero ler um texto que está em Mateus 18. Vou falar um pouquinho sobre o que Jesus falou sobre a criança, né? Mateus 18, do 1 ao 4. Não sei se alguém tem a Bíblia aí, mas depois eu posso passar para vocês também. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: Quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus respondeu: Chamando uma criança, Jesus colocou no meio deles e disse: Em verdade vos digo, se não for converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrará no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse será o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Irmãs, esse texto nunca ficou tão claro na minha vida desde quando eu comecei a estudar sobre traumas, feridas emocionais, neurociência e essa linguagem muito da criança interior. O que eu vejo que Jesus estava querendo dizer nesse texto? E ele sempre falava muito sobre isso. Lembra que no início eu falei que a gente se distancia do plano original de Deus? E com todo esse processo de feridas emocionais, a nossa vida, tudo o que acontece, nós vamos nos perdendo de tudo isso. E aí você pergunta, Val, mas como que eu faço para saber a minha essência, quem eu sou mesmo? Por quê? É na criança que a gente vê e lembra quem nós somos. Se você voltar a fazer um processo agora na sua mente de tentar lembrar os seus 4 aninhos de idade, você vai lembrar quem você era. A sua essência, essa é a nossa essência. É assim que Deus nos criou. Só que no deparar de toda a nossa vivência, no nosso crescimento, com tudo isso que eu passei, nós vamos perdendo tudo isso. E o próprio Jesus fala, e o que a gente perde além de tudo isso, da nossa essência? Você pode ver, hoje eu lido com criança, eu vejo elas tão diferentes, principalmente a criança, e o que nós adquirimos hoje que nós temos dificuldade de liberar perdão. Nós nos tornamos muito orgulhosos, nós vamos perdendo aquela alegria da criança, aquela leveza da criança, aquela flexibilidade. Nós nos tornamos adultos muito rigorosos, tem que ser sempre do nosso jeito, se não for do nosso jeito, não está bom. A criança ela é sincera, ela tem alegria. Nós perdemos a alegria. Então Jesus ele dá esse conselho para nós. Se nós não formos como aquela criança, nós não entraremos no reino dos céus, porque a gente está tão cheio de amargura no nosso coração. E se eu falar para vocês a falta de perdão que ela faz dentro da nossa mente, vocês não têm noção. Dá uma programação aqui só com o perdão. O mal que o perdão a falta de perdão faz na nossa mente quando nós não liberamos o perdão. E Cristo fala muito isso na palavra de Deus, como nós temos que perdoar. Mas a gente vai levando a vida assim e não para fazer essa reflexão.
Então, eu passei esse videozinho só para vocês refletirem um pouquinho. Como que está a sua essência hoje? Se você tem leveza, se você perdoa fácil, se você sonha, porque Deus fez nós para sonharmos também. Se você é uma pessoa totalmente triste, não tem felicidade. Hoje eu fiquei com meu netinho de 5 anos aqui. Eu fico olhando para ele e tudo isso passa na minha cabeça. Como ele é simples, como ele perdoa rápido. Às vezes você dá uma bronca quando, né, dá um pouco ele está conversando, a ingenuidade. Então, tudo isso é a nossa essência, mas infelizmente a gente perde isso, tá? Então, assim, essa é a mensagem de hoje para vocês. Eu espero que de alguma forma, alguma informação do que eu passei aqui vai tocar o teu coração hoje, para que você chegue em casa, né? Que aí para vocês já está tarde, aqui a gente ainda nem fez o pôr do sol, mas que Deus, o Espírito Santo de Deus, possa estar com você nesse processo de cura. Busque ajuda, porque nós temos que estar bem, né? Jesus está voltando, e se nós emocionalmente não estivermos bem, como que a gente vai conseguir passar por tudo isso e ajudar muitas pessoas? Amém? Vou fazer uma oração, peço que vocês também façam aí juntos e eu vou orar por vocês. Querido Pai que estás no céu, Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo, eu venho aqui, Pai, diante de Ti, da Tua presença, colocando a vida de todas essas mulheres aqui, Senhor, nesse momento que passam por muitas lutas, por muitas dificuldades, por muitas feridas emocionais. Espírito Santo de Deus, nesse momento, Senhor, esteja na vida de cada uma delas, dentro do lar, Senhor, curando, ajudando elas a encontrarem essa cura e pessoas, que o Senhor possa pôr pessoas, Senhor, espirituais, bons profissionais na vida delas, para que elas consigam, Senhor, encontrar a sua verdadeira essência e assim, nessa terra, cumprir o propósito que o Senhor tem aqui para a vida de cada uma delas, Pai. Espírito Santo, por favor, vá na mente de cada uma, no coração, no lar. Eu te peço, Senhor, e tudo com a ajuda do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém. Amém.